Boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa, neste mês que é tão especial a todos os corações, corações amigos que reencontramos aqui nesta noite. Convidamos então para juntos dividirmos a reflexão que nos coube, o pensamento atributo do Espírito. E temos falado bastante sobre o pensamento, especialmente aqui no Centro Espírita Irmã Dalva, e certamente pela condição em que a casa já se encontra, num convite mesmo para irmos avançando, porque já temos condições de fazê-lo. Então, como seres da criação, nós somos um complexo humano e obedecemos como tal as mesmas leis do universo. Parece tão grande, né? Nós somos parte de um universo e seguimos as mesmas leis, de acordo, claro, com a tarefa que cada um de nós veio desempenhar. E nós lembramos que somos constituídos de alma, aonde reside o nosso senso moral. Envolvendo esta alma há um corpo espiritual, um corpo sutil, semimaterial, que chamamos de perispírito. E envolvendo alma e perispírito, temos o corpo físico, que aos olhos espirituais é um corpo grosseiro ainda, pesado na sua movimentação. Mas aos nossos olhos, quando nos deparamos diante de um estudo, diante de um documentário, nós ficamos maravilhados porque é uma engrenagem perfeita, maravilhosa, e nos encanta quando vamos nos dando conta de toda esta organização. Pois muito bem, amigos, esse corpo físico possui uma engrenagem que conta com uma rede de glândulas. Principalmente estas glândulas, com a sua secreção interna, enriquecem o sangue de vitalidade. E essa vitalidade nos mantém. Percorre todo o nosso corpo, permitindo que o espírito atue com plenitude, atendendo aos desígnios divinos para esta reencarnação. E cabe salientar que as glândulas endócrinas, vou dizer apenas algumas aqui, as que a gente comenta mais, né? Quando falamos na tireoide, quando falamos das glândulas suprarrenais, né? Que ficam ali acima dos rins, ovários, testículos, e temos outras, né? Glândulas endócrinas, todas elas possuem uma ligação profunda. Todas estas glândulas possuem uma ligação profunda com os centros vitais. O que é centros vitais? Também são chamados de chakras. Lembraram agora? Então, os centros vitais estão diretamente ligados a essas glândulas. E aí nós temos o principal, de onde absorvemos as energias do passe, que é o coronário, bem no alto da nossa cabeça, e distribuído em nosso corpo, justamente nessa ligação com cada glândula, nós vamos ter
o centro de força, o centro vital frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésio. Estes centros vitais estão desenvolvidos no corpo espiritual, perispírito, que ainda há pouco mencionamos. E eles possuem uma alta função divina e também terrena. E aqui a gente pensa na bênção que é de termos em nós, no nosso corpo, na sua organização, já uma função específica e uma alta função, porque vai exercer um trabalho direto ligado ao planejamento divino para cada um de nós. Os centros vitais são como uma duplicata das 7 glândulas de maior responsabilidade do nosso corpo. Fantástico, né? E às vezes na nossa correria, na nossa organização diária, a gente nem consegue atentar nesta gratidão pelo corpo que recebemos, que permite que o nosso espírito atue. E a mente vai coordenando todo esse funcionamento. Ela distribui ordens, analisa conceitos, amplia e estimula a química orgânica, encoraja ao progresso, eterniza as leis de Deus nos escaninhos do próprio ser. E cada vez que eu, Tânia, leio, ouço e, inclusive, falo que as leis divinas estão gravadas na consciência, eu sempre penso, como será isso? Como será que a gente já reencarna? Qual é o mistério? De que forma maravilhosa se dá que nós já trazemos essas leis gravadas? Olhar um bebê e pensar que ele já renasce, que ele chega na família com as leis divinas gravadas na consciência. Certamente que os orientadores espirituais, no momento certo, vão poder nos trazer também este esclarecimento. A mente administra funções superiores do cérebro humano. E aqui nós temos 5 funções do cérebro: a razão, a memória, não só desta reencarnação, mas aquela que acessamos lá nos nossos arquivos emocionais de outras reencarnações, a inteligência, a emoção também é uma função da mente, e o pensamento. O pensamento que é base de toda a comunicação, da comunicação mediúnica. Através do pensamento, nós influenciamos e somos influenciados. O tempo inteiro. E isto, de tanta gente ouvir falar na doutrina, que de resto são os espíritos que nos dirigem, a gente meio que se acomodou, né? Ah, é assim mesmo, tá tudo certo. Já nem fico com medo que estou sozinho, estou mesmo acompanhado com os espíritos.
Mas isso nos traz uma responsabilidade muito grande para quem já tem o entendimento que nós temos. Que influência nós estamos realizando com os espíritos que nos acompanham, e mesmo com os encarnados da nossa família, os próximos, qual é a nossa influência? O espírito lida, portanto, com a força mental eletromagnética. A mente tem horizontes inimagináveis ainda para nós. Nós temos uma obra que pertence à coleção, deixa eu pegar aqui, esqueci, pessoal, de deixar em cima, desculpe. Nós temos uma obra chamada Nos Domínios da Mediunidade, que pertence à coleção A Vida no Mundo Espiritual. Muitos aqui já fizeram a leitura, pelo menos do Nosso Lar, que é a primeira obra dessa coleção, e então acompanham o espírito André Luiz, que realiza, né, é convidado a estar acompanhando as equipes espirituais, realizando os trabalhos de atendimento, acompanhando, né, toda a ação espiritual de cuidado conosco aqui, né, no planeta Terra, de cuidado, acompanhando, inclusive, outras situações, outras vivências no próprio plano espiritual. E ele fica numa posição assim que, como a gente, né? Cheio de curiosidade, fazendo muitas perguntas. Ele fica numa posição de entrevistador. Então, Nos Domínios da Mediunidade é a obra de número 8 dessa coleção, e ela está muito ligada ao Livro dos Médiuns. E então, nesta obra, o orientador Aulus vai instruir André e dizer que imaginar é criar. Imaginar é criar. Então, quando nós imaginamos, por exemplo, que vamos fazer uma mudança no espaço da nossa casa, uma adequação, vamos fazer uma alteração num detalhe para ficar com mais espaço, facilitar a circulação, enfim, trazer uma alegria ao coração. Nós vamos imaginando. Nos sentamos, puxamos o marido, puxamos a esposa e nós vamos. Porque aqui é assim, e é lá, e nós vamos fazendo toda aquela imagem na nossa mente. Assim é com um passeio. Mesmo que a gente não conheça o lugar, a gente pesquisou, viu, né, as possibilidades para podermos nos entreter, mas a gente já providencia, por exemplo, a cuia e a térmica, porque nós imaginamos que neste passeio terá um momento em que nós vamos compartilhar o chimarrão. E assim é com uma peça que nós vamos costurar, tricotar, crochetar, com a festa de aniversário. Tudo nós imaginamos e criamos. E toda criação, inclusive a mental, tem vida, movimento, ainda que ligeiros. E isso nos impõe uma responsabilidade à consciência que está se manifestando. E como a vida, a nossa vida, se vincula a princípios de permuta,
porque nós somos interdependentes. É indispensável analisar o que damos através da nossa mente, do nosso pensamento, a fim de nós podermos avaliar aquilo que nós devemos receber, porque é uma permuta. Eu entrego um pensamento e vou receber. Emmanuel diz que o que nós emanamos para o universo vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes, nós acompanhamos um filho, uma filha, dizendo: eu queria tanto descansar. Estou precisando tanto de uns dias. Queria ficar deitadinho. Não muito para frente, surge uma enfermidade. E aí encontramos o nosso pimpolho, a nossa pimpolha, em queixas. Aí está o teu descanso. Tu pediu, ele veio. Eu tenho uma conhecida, uma amiga que diz assim: quando eu digo uma coisa dessas, assim, né? No ímpeto da juventude, eu digo assim: desculpa, seu universo, desculpa, eu vou recolher, para não correr o risco de acontecer, querida, brincando assim conosco. Allan Kardec, na Gênese, no famoso capítulo 14, tão estudado para o passe, tão estudado mesmo em função da mediunidade, explica que criamos imagens que são fluídicas. Por isso que às vezes nós ficamos estarrecidos, mas como assim? O que eu imaginei, o que eu pensei não ficou circunscrito à minha caixa craniana? Que história é essa que essa mulher está dizendo que se movimenta, que tem vida? Pois Allan Kardec nos diz mais, que o pensamento que temos, e ao longo do dia são muitos, né? Algumas vezes até meio que acavalados, paralelos, eles se refletem naquele envoltório da alma, no envoltório perispirítico. Se refletem como no espelho. Como nós nos miramos num espelho, vemos a nossa imagem, o pensamento se reflete no corpo perispirítico. E aí, neste corpo, ele se fotografa. A Gênese, Allan Kardec. Desse modo, assevera o codificador, os mais secretos movimentos que temos na nossa alma repercutem neste envoltório fluídico. Uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. E aí a gente pode até fazer um exercício, né? Imaginando se nós, neste momento, trouxéssemos como nossa vestimenta os pensamentos deste dia. E aqui estivéssemos. Eu não vejo pensamento de ninguém nesse momento, mas fico imaginando como seria. Porque durante o dia tem inúmeros momentos que a gente está feliz, vibrando, faz a prece, mas também tem aquele momento que a gente se atrapalha. E a gente já está num estágio que consegue segurar a palavra mais ácida, mas o pensamento reverbera no nosso ser. A gente engole. Mas ele, um dia, ficará à mostra de todos. Porque enquanto espíritos desencarnados, o que nós vamos ver são os pensamentos. Então, queridos,
Sueli Caldas Schubert, a nossa querida Sueli, na obra Obsessão, Desobsessão, vai dizer que a uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, nós evidenciamos de imediato. É agora, é na hora que nós estamos pensando. Nós evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. E essa faixa vibratória, esta faixa de vibrações, vai repercutir naquelas outras almas, nos outros espíritos que estão na mesma vibração. Assim, nós atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. E às vezes a gente busca o centro espírita e pede para o atendente fraterno afastar aquele espírito que está conosco, porque tudo está dando errado. O senhor, a senhora não tem como afastar, mas foi nós que o trouxemos, nós que atraímos como um ímã este espírito. Ele está na sintonia do nosso pensamento. Emmanuel e André Luiz, pela mediunidade de Chico e Valdo, na obra, Valdo Vieira, na obra Estude Viva, vai nos apresentar uma lista de fatores que vão revelar a condição da nossa alma. Daqueles momentos que a gente fica meio que pensando assim, será que eu estou nessa vibração mesmo, assim, mais perturbada? Então, eles colocam que a dificuldade em concentrar ideias em motivos otimistas é um sinal, é um fator que nos indica que nós estamos entrando nesta frequência de maior perturbação, de maior fragilidade. A ausência de um ambiente íntimo, quando a pessoa não encontra sossego, quando ela não consegue silenciar seus pensamentos e ter o seu momento de recolhimento. Ela está silenciosa, ela sentou-se, ela buscou a janela, mas o turbilhão mental, a preocupação com tantos aspectos da vida, não lhe permitem silenciar estes pensamentos e buscar o encontro com o Pai. Este é um sinal que preocupa, que devemos estar atentos no nosso auto-olhar, no nosso autoconhecimento. Às vezes a gente não consegue nem ter a quietude necessária para fazer a leitura do Evangelho, né? A gente pega o Evangelho, lê aquele item, termina, a gente diz, o que eu li mesmo? Tem que voltar. Sinal de que nós estamos com a nossa mente acelerada. Aquela indisposição inexplicável. Uma tristeza sem razão aparente. Aquele pressentimento, né? A gente tem vontade de ficar ali deitadinho, meio que isolado. Irritações surdas. Queixas. Exageros de sensibilidade, quando qualquer coisa me leva às lágrimas. E a aptidão a condenar quem não tem culpa. Sempre eu consigo enxergar, né, o erro do outro. Teimosia em não aceitar que você, mesmo está passando por minutos ou por horas com dificuldade.
percebe a mudança não consegue perceber a sua mudança de impulsos, e não raro, quando dar-se conta, às vezes já é tarde para desfazer um erro cometido. Então, amigos, André Luiz, na mesma obra, Nos Domínios da Mediunidade, ele nos faz um questionamento. Será que quando nós estamos assim, porventura, né, a gente não se percebeu e foi indo? Será que o espelho que reflete todas estas angústias, toda essa preocupação, toda a nossa indignação com o crime bárbaro que assistimos na televisão e que vai, né, às vezes nos causando aquele sentimento, né, de uma indigestão frente ao mundo? Será que esse espelho nos nossos pensamentos poderá refletir outras imagens que não sejam de desarmonia e sofrimento? Mesmo quando nós já estamos nesse processo de influenciação, será que a gente consegue, de alguma forma, também trazer um contraponto dessas imagens refletidas no perispírito? Sim, nós conseguimos. E com muita simplicidade, com muita facilidade, nós podemos dispor do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é, naquele momento, um trabalho grandioso da espiritualidade, que vai inspirar e intuir o atendente, de acordo com o Evangelho, a trazer o alento, a coragem, a orientação para nós. A reunião pública, esta, como aqui vocês estão hoje, nos demais dias que frequentam a casa, Jacobson Trovão, que é o coordenador nacional da área da mediunidade, ele costuma dizer que na reunião pública, na reunião em que temos a palestra, em que as equipes espirituais já estavam aqui preparando a ambiência, instalando os aparelhos que necessitaríamos, porque sabiam quem aqui estaria, posicionando-se junto à minha pessoa, junto a cada um de vocês, junto à dirigente do trabalho, para corrigir o nosso magnetismo torturado, para equilibrar a nossa mente, as nossas emoções, para deslocar-se em atendimento aquele familiar que muitas vezes nós trazemos na alma. Ele aqui não virá, às vezes nem mora no município, mas nós trazemos este familiar. Recebe a visita da equipe espiritual. Jacobson Trovão disse, eu já ouvi mais de uma vez, que um momento de palestra aberta ao público é um momento de grande desobsessão coletiva. Porque assim como nós aqui estamos refletindo sobre as orientações que vertem do alto, porque a doutrina é dos espíritos, então ela segue sempre sendo atual, porque é dos espíritos que trabalham com Jesus. Neste momento, nós estamos nos evangelizando e todos aqueles que nos acompanham também estão sendo evangelizados.
E todos aqueles que não tiveram autorização para adentrar na casa, porque nós temos as correntes de proteção, também eles, através dos amplificadores de voz, estão recebendo a mesma exposição. Porque a espiritualidade não brinca em serviço, nos ama profundamente. E aonde existe um ponto de luz, tem trabalho intenso. E eu fico pensando quanto nós temos que divulgar isso, Beth, Flavinho, porque muitas vezes os nossos irmãos acabam perdendo uma ambiência, uma psicosfera espiritual do centro espírita, numa caminhada que fazemos de buscar, através do online, assistir às palestras. E não estou dizendo aqui que não devam ser assistidas, também nós assistimos, mas não podemos descuidar de estarmos no centro espírita que escolhemos para recebermos este amparo. Eles, coordenados por Jesus, pelo mentor, pela mentora desta casa, pela equipe espiritual que coordena esta casa, já sabia de cada um de nós. E claro, aqui eu falei do atendimento fraterno, eu falei da reunião pública, mas nós sabemos que temos também o passe, o abençoado Evangelho no Lar, os estudos na casa, tão bem divulgado no início. E é importante, meus queridos irmãos, nós entendermos que assim como a espiritualidade trabalha intensamente, nossos irmãos que ainda estão nas sombras e que entendem que tem contas a nos cobrar do que fizemos nas nossas reencarnações passadas, porque essa é a nossa melhor reencarnação, imagino que fomos. Estes irmãos são inteligentíssimos. Eles têm toda uma programação, todo um planejamento, todo um tempo em que ficam nas nossas casas, nos nossos serviços, nos observando. E então, muito lentamente, sutilmente, assim como a ferrugem que ganha espaço na superfície do metal e depois vai corroendo o íntimo, nós vamos sendo assediados. Um dia é uma pequenina coisa, daqui a pouco aquilo já aumentou um pouquinho e aí vai indo, né? Quando esta equipe de espíritos, ou o espírito, enfim, que deseja nos acessar, nos obsediar, nos influenciar, ele prepara, quando ele é consciente, né? Ele prepara com muita antecedência e meticulosamente, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto. Há toda uma estratégia das sombras para dominar os nossos pensamentos. E sabemos, pelo que acompanhamos nas nossas mídias, o quanto as sombras estão trabalhando. E abençoadamente o bem também está trabalhando. Então vamos fazer a nossa parte. Ao invés de ficarmos desesperados diante das notícias, vamos fazer o movimento do bem. Já sabemos que o pensamento é o poder. Então vamos utilizar o nosso pensamento. Exercemos poder uns sobre os outros de várias formas, entre elas a palavra, o próprio ato que praticamos e o pensamento. E quando nós nos conhecemos o bastante, a gente consegue ter um momento que a gente diz assim, mas isso não é meu.
Eu estava tão bem. Como que agora eu estou desse jeito? Mas o que? Esse pensamento não é meu. Ou a gente pensa, opa, fui meio agressiva aqui. Retira, você vai tomar uma água, vai para o banheiro, lava o rosto, busca o evangelho, muda aquela sintonia, porque a gente já se conhece. E aí nós conseguimos auxiliar os mentores espirituais a nos socorrer. Por isso, colocamos o Cristo como o sol das nossas vidas. E o evangelho é o nosso equilíbrio, é a pacificação, é o fortalecimento, a esperança. Cada vez que abrimos o evangelho, não é só para nós. Cada vez que lemos o evangelho, quem nos acompanha estará lendo e estudando junto conosco. E lógico, amigos, que nós falamos aqui de uma influência de encarnado para desencarnado e vice-versa, de encarnado para encarnado. Mas os nossos pensamentos, estes que criamos, que se transformam numa forma pensamento, eles poluem a psicosfera. Então, nós precisamos trabalhar, todos nós que aqui estamos, para condicionar a mente a bons pensamentos, com toques de gentileza, que vão passar da mente aos centros vitais. Dos centros vitais vão ganhar amplitude nas glândulas, que vão fornecer a vitalidade hormonal a todo o nosso organismo. Os nossos pensamentos harmonizados, os nossos pensamentos no bem, a nossa alegria de ver que, poxa, estamos aqui de novo para mais um dia, de podermos perceber a natureza, o sol, a chuva, e sermos gratos. Só esse pensamento para iniciar o dia já é um trabalho intenso no nosso organismo e na psicosfera. A autoeducação da nossa mente é como portas que se abrem ensejando a alma, esperanças indescritíveis. Para encerrar, eu quero convidar todos para, neste momento, já estão todos, né, em sintonia, já fomos todos atendidos pela espiritualidade, já estamos, assim, nas vibrações salutares deste ambiente, para que nós possamos fechar os nossos olhos suavemente, porque eu tenho a plena convicção de que, assim como nós somos assistidos, nós queremos utilizar as nossas potências da alma e auxiliar a espiritualidade no trabalho que fazem neste momento, aliviando as dores do corpo físico, talvez de um irmão que nós nem conhecemos, que essa espiritualidade, aproveitando o nosso pensamento, que se desloca no fluido vital ao infinito, vai poder levar coragem, confiança e o amor do Pai a quem está na desesperança, está numa luta desafiadora. Então, emanemos neste momento luz, pensamentos de luz. Entreguemos e a espiritualidade vai conduzir a quem necessita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que o meu pensamento de luz promova a união. Onde houver dúvida, juntos levaremos a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que bênção entregar esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Um coração sorrir. Onde houver trevas, que os nossos pensamentos estejam como luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E neste momento, vamos nos preparando para o encerramento da exposição doutrinária, abrindo os nossos olhos. E eu entrego a cada um pensamento de profunda gratidão. Muito obrigada por estarmos juntos nesta noite. Obrigada à diretoria desta casa, à liderança desta união. Muito obrigada, queridos. Obrigada, Jesus.